Tu viu a matéria da tribuna? Olá, uma boa tarde para você que acompanha a partir de agora mais uma edição do nosso painel regional, né? Nós estamos sempre juntos, você já sabe, a partir da 1h30 da tarde, sempre de segunda a sexta com as personalidades da região, do Brasil, passando pelas nossas bancadas, debatendo, discutindo e aprofundando os temas que fazem parte da sua vida e da nossa vida também aqui na Baixada Santista e, claro, discutindo também a pauta nacional. Lembrando que o painel regional de segunda a sexta tem uma reprise às 20 horas, 8 da noite. E nos finais de semana, você tem um encontro com a gente aos sábados, 3 da tarde, e aos domingos, às 5 da tarde. Não é? Sempre à sua disposição o nosso telefone, é o 3014-5281. Você liga, participa, opina, questiona aqui os nossos convidados e também faz isso pelo facebook.com/painel regional TV. facebook.com/painel regional TV, redes sociais, né? Você daí também dá também a sua opinião ou questiona aqui os nossos convidados e opina a respeito dos assuntos da região e do Brasil. Lembrando sempre que pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, nós estamos online também, não é? Você clica lá no ícone painel regional, acompanha a gente em tempo real. E depois do painel regional encerrado, ele vai para o YouTube. Aí você revê, se preferir, os trechos mais interessantes, claro, ou o programa por inteiro. Nessa edição, eu vou já anunciando aqui a bancada à minha esquerda, não é? O nosso Manuel Rogério, advogado, comentarista habitual do programa conosco. Ao lado dele, o Uriel Vilas Boas, jornalista, advogado, também presença importante aqui com a gente. E a nossa convidada, doutora Silena Araújo, advogada também, especialista na área previdenciária, um assunto importante, né, que costuma dar aí muita polêmica, muito ibope, muita gente interessada. Os aposentados, né, que já estão aí recebendo da Previdência e que querem receber mais, né? Um dos temas hoje do programa é a desaposentação. E aqueles que ainda não se aposentaram, preocupados, né, com o que vem pela frente, o que virá pela frente, né? Como é que vai ficar a situação da Previdência ao longo dos próximos anos, né? As manchetes dos nossos parceiros, a gente sempre passa aqui ao telespectador da abertura do painel regional, como é o caso do Diário do Litoral, DL. Roubos têm alta de 24,67% aqui na cidade de Santos, não é? Ladies first, né? Eu passo primeiro aqui a nossa doutora Silena, um exemplar, aqui é o Manuel Rogério, e me passa lá na ponta ao Uriel também, e já anuncio e mostro também ao telespectador a manchete do Gazeta, né? O Gazeta de São Paulo, que é do mesmo grupo de comunicação do DL. Também roubos sobem pelo 16º mês seguido em São Paulo. Diz aqui a manchete, segundo a Secretaria de Segurança, o número de roubos aumentou 20% na capital e 16,7% em todo o estado. Passo aqui a doutora Silena também, Manuel Rogério ganha também um exemplar, como o nosso Uriel Vilas Boas, e a gente já vai cumprimentando aqui o Manuel Rogério, agradecendo pela presença mais uma vez com a gente. Tudo bem, Rogério? Boa tarde, Boturão. Boa tarde a Uriel, a Ione, a doutora Silene. Uma boa tarde muito especial aos nossos telespectadores. É um prazer participar aqui dessa mesa de discussão com advogados da região. Uriel Vilas Boas, mais uma vez, prazer revê-lo. Tudo bem, Uriel? Tudo bem, Boturão, doutora Silena, a Ione, o Manuel Rogério. E o tema, por sinal, muito importante, porque mexe com a cabeça da gente. A questão da previdência é algo assim que está em evidência e que nós precisamos discutir, sim. Muito bem, e nada melhor do que ter uma especialista no assunto, como a doutora Silena Araújo, participando mais uma vez aqui do painel regional. Boa tarde, tudo bem, Silena? Boa tarde, doutorão, doutor Rogério, doutor Uriel, Ione, um prazer imenso estar aqui. Espero conseguir ajudar um pouco a população que tem alguma dúvida, porque realmente com esse julgamento que nós vamos ter, que provavelmente será retomada agora dia 29, vai trazer muitas consequências para os aposentados, tanto aqueles que já estão aposentados e continuam trabalhando, como aqueles que ainda estão na ativa e estão atrás da aposentadoria. Muito bem, e acompanhando aí os nossos telespectadores, as perguntas que chegam, seja pelo telefone ou pelas redes sociais, sempre atenta a nossa Ione Furukawa mais uma vez com a gente. Tudo bem, Ione? Olá, boa tarde, Boturão, boa tarde, convidados, boa tarde, Silena, e boa tarde também para você aí de casa. Lembrando que através do Facebook do nosso telefone, você acompanha com a gente esse assunto polêmico, né, da desaposentação e também uma matéria sobre a expectativa dos moradores aqui de Santos sobre a reeleição da Dilma Rousseff. Muito bem. A questão da desaposentação é significativa, é importante, né? A questão do fator previdenciário também, na sequência, Silena pode abordar um pouquinho esse tema também complexo, que foi pauta aí da campanha eleitoral, né?
Manuel Rogério e Uriel também muito atentos com relação a isso. Vamos aproveitar o gancho, vamos abrir o programa então falando da expectativa, né? O Ione, com relação do Santista, é isso? É com isso relação mesmo. ao segundo mandato? A nossa repórter Jéssica Alves foi às ruas saber o que os moradores precisam e querem nesse novo governo da Dilma. Vamos lá. Essa foi a eleição presidencial mais disputada da história do Brasil. Dilma Rousseff derrotou o candidato Aécio Neves com 51,63% dos votos. Na comemoração, ao lado do ex-presidente Lula, ela prometeu algumas melhorias para o próximo governo. Mas como será que está a expectativa da população? Sinceramente, as expectativas não são boas. Acredito que se não for mudar, né, o foco aí da economia, não vejo essa reeleição com bons olhos. Inclusive a diferença de um candidato para o outro foi muito pequena, cerca de 5 milhões de votos, então isso mostra a insatisfação. As regiões mais desenvolvidas do Brasil não reelegeram a Dilma e elegeram o Aécio Neves. Eu não tenho otimismo com relação a essa reeleição. Acredito que se não mudar a forma de governar o país, a economia, a governança mesmo em si, política, não vejo que nós vamos colher bons frutos em tão pouco tempo. Se não mudar, não vejo com otimismo essa reeleição, infelizmente. Tem alguma área que você acha que a Dilma deveria dar mais uma atenção? Olha, é difícil, porque eu vejo assim, a prioridade, na minha opinião, na minha modesta opinião, que seria a economia mesmo, né? Segurança cabe ao Estado, né? Ao governo do Estado. Educação também cabe à Dilma, mas não vejo outra saída senão priorizar a economia, que isso vai ter reflexo em outros sentidos. Não vejo com bons olhos essa distribuição aí tão farta de programas, tanto de distribuição de renda, quanto facilitação de acesso às universidades e cursos técnicos. Não vejo isso com bons olhos. O que a senhora espera agora para o novo governo? Olha, eu espero que faz coisas boas. Não é exatamente, eu não ia votar nela. Mas assim, já que ela ganhou, eu espero que ela faça coisas boas, coisa que o povo, a melhoria para a população. Às vezes eles fazem coisas boas de um lado e do outro lado já não faz. Tomara que agora ela faz tudo direitinho, porque o pessoal apostou nela, né? Que a população dê essa chance para ela tem que saber aproveitar. Olha, meu ponto de vista não é nem um pouco otimista, né? Pelo contrário, é pessimista. São 12 anos de governo do PT, a inflação sempre no teto, batendo recordes, como nunca antes visto. Eu estou cansado de ir no mercado e pagar R$70 uma trouxinha no carrinho. Agora, se vão ser adotados novos pacotes econômicos e tudo, eu confio na presidente Dilma. Afinal, a gente tem que confiar, né? Não tem como reverter a situação, o resultado das eleições. Mas meu ponto de vista não é muito otimista, é pessimista, pelo contrário. No seu olhar, o que a presidente deveria dar mais atenção agora? Para que área? Economia, sem sombra de dúvidas. Economia. Após a derrota, o candidato Aécio falou em uma coletiva e agradeceu os 50 milhões de votos. Segundo ele, a sensação é de dever cumprido. Mas e você, Boturão? Vocês convidados de hoje, o que vocês acham desse resultado? Como eu disse no domingo, obrigado pela participação da nossa reportagem, sempre atenta pelas ruas da cidade e da região. Como eu disse domingo, Vox Populi, Vox Dei, certo? As urnas são soberanas, seja por um voto, por 10 milhões de votos ou por 3 milhões e 400 mil votos, como aconteceu. Dilma Rousseff se reelegeu legitimamente. O território nacional vai do Oiapoque ao Chuí. Tem o norte, tem o nordeste, tem o centro-oeste, tem o sul e tem o sudeste. Não adianta essa história, pessoal, pelas redes sociais aí fazendo muros, né, dizendo que para o sul Deus deu Aécio, então nós somos do sul e o norte não interessa, a Dilma que vai para o norte, para o nordeste, essa coisa aí precisa acabar. Isso aconteceu por causa da agressividade excessiva, o tom elevado na campanha eleitoral, e agora cabe à presidente, não é, fazer uma reunificação nacional, como a gente comentou aqui no último domingo, né, no programa especial da TV Santa Cecília. Bom, Manuel Rogério, como é que você vê aí a reeleição da presidente Dilma, sua expectativa e essa avaliação, toda essa coisa toda que está espalhada pelas redes sociais? O jornal Diário do Litoral coloca aqui a questão dos preconceitos nas redes sociais, o principal jornal da região também faz uma matéria forte e importante a respeito desse tema. Não sei se é um rescaldo assim, eleitoral ou se essa coisa vai pegar mesmo para valer e precisa ter um controle sobre isso, enfim, Rogério.
Não, inicialmente eu posso dizer que isso é um rescaldo eleitoral e com certeza o brasileiro é unido e não vai se influenciar com essa onda separatista. Agora, eu acho que quem saiu vencedor foi o Brasil, porque foi um processo eleitoral disputado, mostrou que esse governo que está atualmente no poder não vinha trabalhando a contento de forma pelo menos para a região sudeste, as regiões onde saiu derrotado, e de forma que o Brasil é um país de federação, onde todos os estados têm que estar envolvidos e o crescimento tem que se dar em todos os estados. Então, aquela região que menos cresce, aquela região que se retrai, é a região que fica mais sensível e que sente essa pressão do processo eleitoral e que dá esse resultado. Agora, de uma forma ou de outra, a economia é o relógio da eleição. Se o Brasil viesse numa tocada e que ele estivesse bem economicamente, até por reflexo do que acontece nesse processo de globalização, se o Brasil tivesse vindo bem, é claro que a economia ia refletir nesse processo eleitoral. Mas dessas pessoas que foram entrevistadas, aquela senhora, acho que foi a penúltima, a que foi mais simples, com toda a sua simplicidade, ela falou como uma pessoa Nobel em economia. Por quê? Ela demonstrou o otimismo. Ela falou, olha, precisamos acreditar. A economia e o mercado ele é muito sensível ao pessimismo. Se todo mundo vai nessa onda pessimista, o mercado se retrai. O investidor não investe. Se o investidor não investe, o país não cresce. Em consequência, a economia vai se retraindo cada vez mais. E isso é um processo que reflete a todos nós. Todos nós vamos sentir. Então, eu penso que agora acabou a eleição, é outro governo, é outro mandato, então a gente precisa se unir, como foi o próprio discurso da presidente Dilma no momento que ela se declarou, que foi declarada a vitória dela. Agora é momento de união, de diálogo e buscar o que é melhor para todos nós. Afinal, somos todos irmãos brasileiros. Muito bem. Uriel Vilas Boas, nessa mesma linha do Manuel Rogério, a questão da economia, né? A presidente Dilma, segundo informações, procura no mercado financeiro o seu novo ministro da Fazenda ou presidente do Banco Central, ou ambos, né? E um dos principais cotados seria o presidente do Bradesco, Luiz Trabuco. Uriel. Olha, continuo com uma preocupação quando eu percebo que determinadas áreas parece que vivem isoladas do mundo. Pega os jornais de hoje, você vai encontrar na Europa, hoje, que eu estou dizendo, terça-feira, dia 28, você vai encontrar na Europa crise nos principais bancos. Itália, Inglaterra, na França, hoje está em crise ainda a economia europeia. O Brasil, nesses últimos anos, esses últimos 5 anos, enfrentou essa crise lá da Europa e conseguiu manter um nível. E me surpreende certas manifestações, porque, vinda de paulistas ou paulistanos, eu perguntaria, o Estado de São Paulo pode ser hoje colocado como exemplo para o Brasil? Nós podemos dizer que a nossa economia no Estado de São Paulo, em questão de mobilidade urbana, da segurança pública, basta ver a manchete dos jornais de hoje. Então a gente teria que avaliar num contexto maior. Nós somos um país continente e, consequentemente, a discussão tem que ser travada a partir do último voto apurado, partir agora para a discussão de propostas concretas, objetivas e, sobretudo, a participação. Nós não podemos ficar na expectativa que alguém resolva o nosso problema. Então, nós temos condição, e quando a presidente aponta aí a possibilidade do presidente do Bradesco vir a ser dessa área econômica, eu não vejo nada demais. Na medida que nós somos um país ainda capitalista, somos um país capitalista. E, consequentemente, a avaliação que se faz é que todo projeto que tiver que ser levado em consideração tem que levar essa situação, não esquecendo questões importantes, a indústria, o comércio, a educação,
E não vamos dar apenas e tão somente aquela caracterização de economia no sentido de mexer somente com dinheiro. É uma coisa muito mais ampla. Eu também acho que não tem nada demais você colocar um homem do sistema financeiro, como o ministro está fazendo, o presidente do Banco Central, né, Rogério? O problema é que ela disse no primeiro turno que a Marina Silva ia acabar com o sistema financeiro brasileiro porque os banqueiros é que iam dominar o sistema financeiro. Doutorão, a gente tem que apagar o que aconteceu nessa eleição. Campanha é campanha, né? Campanha eleitoral, isso, se a gente voltar a essa discussão, aí sim, está tudo errado, tem que ter uma reforma política, os candidatos não poderiam se posicionar dessa maneira, tanto é que o reflexo foi a maior abstenção, a eleição foi decidida na abstenção, mais de 30%. Pessoas que se negaram de se utilizar do seu direito de votar, que é um direito sagrado e democrático. Agora, não vai ser um nome ou a instituição que esse nome representa que vai mudar o Brasil. Mas eu acredito que a ideia é tirar essa onda pessimista. Então, se você fala de um nome que é uma instituição bancária, que tem um poderio econômico muito forte, então já comece a trazer aquele otimismo que o Brasil necessita para que a economia brasileira não se retraia mais. Silena, como é que vê esse momento que o país está vivendo, esse rescaldo aí eleitoral todo, aí, tudo que está acontecendo e as expectativas aí para o segundo mandato da presidente Dilma? Nós não temos muito o que falar de como que nós vamos ter que agir, a não ser com otimismo. Nós temos que unir o povo brasileiro, que nesta campanha realmente teve aquela briga, teve aquela desunião, esse muro pautado na internet foi uma coisa no meu ponto de vista, muito grosseiro. Não era necessário fazer essa divisão, porque todos nós somos brasileiros, todos vamos sentir na pele caso a economia não cresça no Brasil. E não é só a economia que nós temos que ver, nós temos que ver vários pontos. A educação é um ponto essencial que nós perdemos a base da escola. Então, assim, nós temos que olhar para muita coisa mesmo, Boturão. Perfeito. Bom, só para retratar aqui, né? A gente já entra já no assunto previdenciário, né? O DL, Diário do Litoral, retrata também no nível baixo, a explicação que dá um cientista político, né? Para que haja esse tiroteio interminável pelas redes sociais de sulistas contra nortistas, né? Ricos contra pobres, essa situação toda, né? Acho que a campanha está encerrada e o que se tem a fazer agora... Bom, na verdade, cabe à liderança, né? Cabe à presidente Dilma tomar a rédea dessa situação aí, né? E tentar fazer uma unificação nacional em busca do crescimento, do desenvolvimento. Mas, Boturão, eu acho que isso aí não é reflexo, não é o que representa todo o povo brasileiro. Eu acho que isso é pontual, são pessoas isoladas, pessoas, eu acho, até de pouca cultura, de pouca educação. Conforme a doutora Silena mesmo falou, a gente precisa de mais investimento na educação, ou seja, não que seja investimento só de dinheiro, mas investimento de esforços, de diretrizes na educação, para que a gente tenha um povo realmente culto, um povo que entenda que nós somos todos irmãos, que separar um irmão do outro é uma ignorância que afronta a todos nós. E essa coisa não pode ser levada num clima de fla-flu aí, né, de Santos e Corinthians, enfim, né? A eleição é opinião pessoal do cidadão, né, um processo de convencimento, né? Você acredita que o melhor é continuar com Dilma ou acredita que o melhor é mudar e votar em Aécio? Se o Aécio perdeu, acho que as pessoas têm que botar, sossegar o facho e, olha, daqui a 4 anos tem eleição de novo, né? O Aécio Neves se coloca como uma liderança e vai para a oposição, né, fazer as críticas que sejam necessárias ao governo da presidente Dilma. E daqui a 4 anos vai competir de novo, disputar de novo. Só para finalizar, eu acho que, Boturão, essa energia em relação as pessoas, o povo, se envolver nesse processo eleitoral, acho que tem que continuar. O povo eu acho que tem que parar de, assim, durante... Sem fanatismo, né? Bom, época de eleição, é jogo de final. Não, o campeonato continua. Tem que participar de tudo, tem que continuar envolvido. Para quê? Para aqueles que estão lá como nossos representantes, eles saibam assim, estão de olho na gente. O que a gente fizer aqui, o povo está olhando. E eu faria um acréscimo. São duas situações que eu vejo, na minha opinião, não mereceria tanto destaque. Primeiro,
pessoas que usam o computador para fazer esse tipo de sujeira, né? Ele é isolado, está ele sozinho de frente a um equipamento eletrônico, utilizando esses meios de comunicação como se fosse o dono da verdade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, por que nordestino? Passou da Bahia para lá, hipoteticamente, a Marina e o Eduardo Campos são o quê? Marina é nortista e ele nordestino. Está vendo? Quer dizer, uma situação... Ele era, né? Era. Lamentavelmente exatamente. Era. E se ele fosse eleito? Ele não poderia assumir? Essa gente que, da forma como está fazendo essa colocação, não permitiria? São situações absurdas que não mereceriam tanto destaque como a gente está dando para essas pessoas. Afinal, só para fazer uma homenagem, então, aos nordestinos, nós temos aqui Jorge Amado, Ariano Suassua, Raquel Queiroz, Graciliano Ramos, são pessoas que, acho que dentre os nordestinos, para que isso... O destaque é indiscutível. Encerre essa discussão. Claro. O nordestino merece nosso respeito. Bom, sobre a desaposentação, nós vamos falar daqui a pouquinho, né? Foi um tema que eu, sinceramente, ouvi na campanha eleitoral, não me lembro. O fator previdenciário, ouvi em diversas oportunidades críticas ao governo da presidente Dilma, que não mexeu nisso, como o governo Lula também não mexeu nisso, e mais para trás foi o Fernando Henrique Cardoso que criou esse fator previdenciário. Ou seja, o FHC criou, o Lula não mexeu e a Dilma também não, né? Agora vamos falar muito sobre a desaposentação, bater um pouco nessa coisa do fator previdenciário que interessa a todos nós, sem dúvida nenhuma, né? Aqueles que já se aposentaram e aqueles que pretendem, né, um dia poder se aposentar também. Só lembrando que os estabelecimentos aqui de Santos, que comercializam alimentos, como restaurantes, bares e lanchonetes, devem disponibilizar sachês de álcool gel para os seus clientes. O projeto que prevê essa medida já foi aprovado pela Câmara de Santos e sancionado pelo prefeito Paulo Alexandre Barbosa. A medida está em vigor e a fiscalização é da Seção de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde do município. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta em instantes. Muito bem, estamos voltando ao segundo bloco aqui do nosso painel regional, a bancada aqui à minha esquerda, né, que você está acompanhando, nosso Manuel Rogério, o Uriel Vilas Boas, e aqui à minha direita a doutora Silena Araújo, especialista em advocacia previdenciária, e a Ione Furukawa, não é, atenta aí às redes sociais e as perguntas via telefone vão chegando aí os nossos convidados. Bom, Silena, a gente falou sobre expectativa para 2015, né, o novo governo da presidente Dilma, e a área da Previdência, sem dúvida nenhuma, é uma das que causa aí uma polêmica, nas mais sensíveis. As pessoas querem se aposentar, evidentemente, um dia, outros já estão aposentados, querem melhorar a sua retirada, reclamam muito, não é, das perdas que vêm acontecendo ao longo dos anos, essa coisa toda que a gente acompanha de longa data, não é? Bom, eu não me lembro de ter ouvido falar na questão da desaposentação nesse longa campanha eleitoral que se encerrou no último domingo, né? Não sei se você se lembra, se houve esse debate, e explicando aí para o telespectador, seria importante, né? O que é a desaposentação, o que é que de positivo ela pode trazer aí para as pessoas. Botrão, realmente não ocorreu qualquer debate referente à desaposentação. É um tema que está borbulhando por todos os lados da esfera judiciária, porque ele está em pauta para julgamento, esse julgamento já estava em pauta há anos atrás. Veio para nós agora no dia 8 deste mês, nós tivemos o voto do relator, num ponto de vista positivo e outro não, porque ele traz o fator previdenciário mesmo para aqueles que não teriam mais o ensejo do fator previdenciário. E nós temos o julgamento provavelmente amanhã, que já está na pauta. Ou seja, nós vamos decidir sobre a desaposentação. O Supremo vai dizer para o cidadão como que vai ser utilizado isso. Ou vai voltar para o Legislativo, como é o voto do nosso relator, o ministro Barroso, ou eles vão pôr um fim na situação, que eu, sinceramente, não acredito num fim disso, e sim o início de uma nova novela e uma nova busca ao Poder Judiciário. Muito bem. Manuel Rogério, Uriel, atentos a essa questão que envolve a desaposentação. As pessoas que estão aposentadas continuam na ativa, querem abrir mão da aposentadoria que têm para poder mais à frente se aposentar por um valor superior, né? Eu acho que o sistema previdenciário brasileiro ele é baseado pela sua contribuição. Se você vai receber
a partir do momento que você contribuiu. Não é matemático, Boturão, é a lógica. Se você contribuiu mais, você tem que receber mais. Se você contribuiu menos, recebe menos. Agora, se você já havia se aposentado e você continuou trabalhando e nesse processo laboral seu, você aumentou a sua capacidade de recebimento, você aumentou sua renda, você está contribuindo mais. Se você está contribuindo mais, necessariamente você tem que ser revisto esse processo de aposentadoria. Então, por isso que se diz desaposentação. É como se você deixasse de ser aposentado, aquela aposentadoria que você tinha deixa de existir e você entra numa nova aposentadoria, mas agora com os cálculos acima daquilo que você recebeu com um rendimento maior. Eu acho que a lógica é matemática. Agora, daí até você partir para orçamento, economia, vontade política, o Supremo Tribunal Federal, ele julga através de um bom senso também o quanto que isso vai impactar nos cofres, no superávit, ou seja, nesses instrumentos econômicos que o ministro da Economia tem que trabalhar, aí o ministro da Presidência também, aí já é outro fator. Eu acho que ainda está muito complicado, o Brasil não está preparado para isso, mas, de fato, é um direito, é um direito. Acho que a doutora colocou bem, ainda que isso não se resolva, é um direito de todos os brasileiros, é um direito constitucional de buscar a justiça, de uma forma ou de outra vão continuar buscando a justiça para que se restabeleça um equilíbrio. Só para finalizar, se a pessoa não pode desaposentar para melhorar a sua aposentadoria, por que ela tem que continuar contribuindo depois de aposentado? Eu deixo essa pergunta depois, aí fica para o Uriel e para a doutora. Uriel, pois não. Eu manifesto uma preocupação muito grande com essa questão da desaposentação por uma razão muito simples. No Brasil, nós temos aposentadoria por tempo de serviço, por idade, aposentadoria especial, tem mais uma. Invalidez. Invalidez. E há uma contestação em relação à idade. Normalmente, e a gente isso não vem de hoje. E até os idos de 94, quem se aposentava e continuava trabalhando poderia receber o chamado pecúlio. Mas penso eu que isso foi usado como artifício para criar o fator previdenciário, em 99. Porque se a pessoa tinha que se aposentar e parar de trabalhar, e aí tem dois fatores positivos, um ganhando o suficiente e o outro abrindo uma vaga no mercado. Isso não aconteceu. Então nós improvisamos. Hoje nós estamos na dependência do judiciário em relação à desaposentação, mas daqueles que continuaram praticamente no mesmo emprego. Porque se ele sai daquele emprego e arranjou um outro, e se estiver ganhando menos? Qual a sua contribuição? Vai justificar a desaposentação? Claro que não. Então eu fico preocupado de transferir essa responsabilidade para o judiciário, porque é uma demonstração que nós, e aí eu vou falar como sindicalista, não vou falar como advogado, a minha especialidade não é previdência, mas eu fico pensando que nós sindicalistas ainda não assumimos um papel importante na discussão da nova previdência. Nós não podemos esperar o legislativo ou o governo, ou áreas que lidam com essa questão e que determinam regras tomando como base a economia e não a questão social. Então nós precisamos avaliar, e aí nós já estamos aqui em Santos, já tem um grupo discutindo a possibilidade de juntar advogados, economistas, pessoas do judiciário, discutir o que é a Previdência. E outra coisa também, para não estender demais o assunto, há uma tendência de nós não sabermos, nós não participarmos de luta pela aposentadoria, pela Previdência, porque é individual. A diferença entre uma campanha salarial que é coletiva ou outros assuntos que são coletivos, na questão da aposentadoria é a pessoa que escolhe a época, a data, onde vai brigar. E aí ele se senta lá no advogado, ou então vai no próprio INSS, que senta lá, a pessoa faz um cálculo para ele avalia, pensa, não sei o que, toma uma decisão. Então nós precisamos motivar o movimento sindical a partir de agora, já imediatamente, discutir essa questão. Porque senão nós teremos aí situações
que vão permanecer, como já está desde 1943, na questão previdenciária. Nós temos que tomar atitudes e não depender. Judiciário é questões pequenas, poucas, mas não o geral, a gente transferir para o judiciário essa determinação. Porque mesmo o julgamento de amanhã não termina a questão. De forma alguma. Ao contrário, o ministro ele foi muito pontual em relação a quem deve legislar sobre o assunto, que é o nosso legislativo. Tanto que ele colocou que da publicação da decisão, né, que talvez saia amanhã ou esperamos daqui a alguns dias, conceda um prazo de 180 dias para que comece a valer o que foi determinado no julgado. Porém, o legislativo tem que regularizar, ele tem que formar lei. Então, eu acredito que seja por isso que nós vamos ter alguns entraves ainda. Porque a desaposentação ela é interessante no sentido do quê? É a renúncia do direito, né? Daquela aposentadoria que aquela pessoa que trabalhou e continua contribuindo tem para aumentar o seu rendimento. O que ocorre é que, com o apontamento do ministro, nós vamos ter que utilizar o fator previdenciário, no sentido de que vai ter que ser usado a data início, a idade dele. Então, se ele se aposentou com 55 anos e vem agora com 65, eu vou ter que fazer a data do benefício dele lá com 55 anos. Então, nós vamos ter uma perda aí quase na metade ou até mais. Então, assim, as decisões dos tribunais e do STJ, na referência do quê? De não utilizar o fator previdenciário. O fator previdenciário nesta posição do ministro Barroso, que é o que nós chamamos de uma quarta tese, de uma quarta proposta, porque as três primeiras eram desaposentar sem ter que devolver o dinheiro, desaposentar tendo que devolver o valor ou não desaposentar. Ter que devolver o dinheiro? O INSS, o aposentado teria que devolver aquelas parcelas que ele recebeu quando aposentado. Ele se aposentou com 55 anos e 5 anos depois ele resolveu entrar com a desaposentação. Se for ele teria que devolver o que ganhou nos 5 anos. Como que vai fazer isso? Então, na base que era pedida para o judiciário, que acabou caindo no colo dos nossos julgadores, era no seguinte, de ser proporcional. Então, por isso que antes de entrar com qualquer ação, o aposentado teria que ir no advogado e fazer o cálculo. Por quê? Para ver se a majoração compensa ou não. Compensa ou não. Porque o que nós estávamos pedindo? De 5% a 30%. Porque você não pode descontar 30% de um salário? Não é constitucional? Então, se nós podemos dividir 30%, nós podemos fazer 5%, 10%, 15% ou mesmo 8% por determinados anos. Então, e hoje o ministro ele já decidiu no relatório, no voto dele, de não existir a devolução, que é um ponto importantíssimo para os aposentados. Mas, em compensação, utilização do fator previdenciário. Mesmo assim, ainda nós vamos ter em torno de 22% a 27% de aumento no valor da aposentadoria de cada contribuidor. A conta é matemática, Boturão. Se você recebeu e se você quer refazer os teus cálculos, aí ele entendeu que deveria, então, você devolve o que você recebeu, mas você vai ter um montante para receber, você faz um encontro de contas. Mas e a diferença é o que você... Não, só na conta. Você não vai devolver fisicamente. É na conta, é num encontro de contas. Você recebeu 100, você teria direito a 200, então você não vai receber os 200, você só vai receber os 100. E aí precisa ver se no cômputo geral compensa ou não. Compensa, exatamente. O doutor Uriel ele foi muito claro em relação a isso. Aquelas pessoas que continuaram trabalhando numa única empresa, é vantajoso? Depende mesmo assim, doutor, porque muitas vezes nós falamos como especialistas que nós começamos a pensar em desaposentação daquele indivíduo que venha trabalhando após 2 anos, de 2 a 5 anos. Aí sim compensa se pensar na desaposentação, que fora isso não vai ter acréscimo, não vai valer até por causa que se na época existisse a devolução dos valores. Mesmo porque a gente tem que levar em consideração que a pessoa, quando atinge uma certa idade, aqui no nosso Brasil, se é um especialista no assunto no qual ele lida, tem alguma chance. Mas se é uma pessoa que deixou um bom emprego e depois vai querer trabalhar, mas sem especialização, ele vai ganhar menos. Então, cria um fato. Nós temos hoje cerca de 120 mil processos.
Nós temos hoje, e segundo o INSS, mais de 700 mil estão trabalhando. Então, a discussão que é feita pelo INSS, até com a posição do ministro em certo ponto, leva em consideração o fator econômico. Sim. Sempre o fator econômico. É por essas questões que a gente fica discutindo. Na Europa, você, em países de primeiro mundo, não tem aposentadoria por tempo de serviço. É por idade. Aqui no Brasil, quando você vai chegando a uma certa idade, se você não for muito especialista naquilo que você faz, a empresa não deixa você trabalhar. Manda embora. Aqui nós tivemos, exemplo, um parque industrial de Cubatão. Então são situações que exigem, e aí é que eu puxo a brasa para a sardinha do movimento sindical. Precisamos discutir essa questão sob o ângulo político, econômico, jurídico, porque, na verdade, a Previdência Social não é um benefício que todo mundo vai contribuir, vai dar o seu dinheiro para as aposentadorias. Você tem que, de alguma maneira, ter uma contrapartida. E aí nós não temos essa discussão. E, consequentemente, deixa por conta dos técnicos a posição e eles aí, nesse aspecto, analisam sob o prisma econômico. E aí a gente sempre está perdendo. Não, mas, Uriel, o fato é que o trabalhador paga, a empresa paga, esse dinheiro vai para a Previdência. Às vezes, o valor que a empresa paga poderia ir ficar com o trabalhador. Além da empresa pagar, que tira do salário dele para pagar, porque cada funcionário, o que a empresa paga para um funcionário, ela paga de encargos. Então, esse dinheiro poderia, se quer rever todo o sistema previdenciário, então, não precisa nos dar aposentadoria, mas deixa a gente receber um salário digno. Peraí, o que nós estamos discutindo é um outro ângulo. O que nós estamos falando é que, na verdade, a forma de contribuição, você pode, na iniciativa privada, se você fala, chega lá e faz uma colocação. Olha, meu filho tem 20 anos de idade, ele quer se aposentar daqui 40 anos de serviço, ganhando 10 mil reais, proporcional, é claro, da época que ele se aposentar. Um técnico faz um cálculo, você tem que contribuir X por mês. A Previdência Pública não é assim. Você começa com seus 16 anos de idade, contribuindo sobre um salário mínimo. Você pode ir evoluindo e quando você se aposenta, você vai querer se aposentar com o último salário? Claro que não dá. Claro que não pode, porque você não contribuiu o suficiente para fazer esse cálculo e essa distribuição. É por isso que nós temos que discutir essa questão com muito cuidado para evitar o que está acontecendo. A tendência, inclusive, o risco, porque quando a Previdência foi criada, a idade média do brasileiro era 55, 60 anos de idade. Hoje passa de 75. Até isso, ele demora mais como aposentado recebendo. Uriel, a questão, eu acho que da Previdência é em relação aos princípios basilares dela, que é o social e contributivo. Então, enquanto estiver pensando isso, eu não acredito que vai mudar, porque a nossa Constituição é baseada nisso, né? Ela é pautada nisso. A Previdência Social ela não vai mudar. A questão toda é essa. Não vai ter como a gente pensar como uma previdência privada, né? Porque a instituição privada ela não tem o meio social, diferente da nossa. Doutora Silena, eu só colocaria de forma sintética. Nós vivemos num país capitalista. A previdência privada não veio para o Brasil de graça. Ela veio porque vê um potencial onde pode ganhar muito dinheiro também. Uma pessoa de alto nível numa empresa, qualquer que seja ela, econômica, produtiva, seja qual for, digamos que ganha esses 30 mil reais por mês. Se ele se aposentar, ele se aposenta com quanto? Pela Previdência Social? Pelo teto? 4.800. Aí criou-se a Previdência Privada, e nós temos aí Petros, Fenco, Previ, assim por diante, Portos, assim por diante, para permitir que esse indivíduo não fique só com esse teto. Ele ganha aí seus 15 mil, por aí, quebra um pouquinho o galho dele. Então, quando se fala nessa questão, quando a gente fala muito de discussão no Brasil, que a gente quer ouvir falar aí, precisa mexer com a economia, essa questão também vai ser envolvida, não tenha dúvida. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos com as perguntas. Os telespectadores também estão curiosos aqui para mais explicações da doutora Silena junto com a gente aqui em instantes. Doutora, tira uma dúvida para mim. Aqui, ó, Silena, é indiscutível que precisamos de constituinte exclusiva para discutir vários assuntos, inclusive a previdência social.
Muito bem, estamos voltando. Este é o terceiro e último bloco desta edição do Painel Regional. A gente debatendo aqui, tentando aprofundar o assunto da Previdência Social, desaposentação especificamente, envolvendo também nesse miolo aí o Fundo Previdenciário. É isso? Fundo Previdenciário, né? O FP, criado em 99 no governo. Fator Previdenciário. Fator Previdenciário, o FP, criado em 1999, lá atrás no governo Fernando Henrique, passou pelo governo Lula, pelo primeiro mandato da presidente Dilma. E pelo jeito vai seguir aí, né? Aqui à minha esquerda o nosso Manuel Rogério, o Uriel Vilas Boas também participando com a gente, né? Então na sequência está o Rogério, o Uriel está ali ao lado. E já a bancada aqui à minha direita, com a nossa Silena Araújo, especialista em Direito Previdenciário, e a Ione Furukawa, a quem a gente aciona já imediatamente, né, Ione? Com algumas perguntas de telespectadores estão atentos a esse debate. É isso mesmo. A primeira pergunta é do Valdomiro Trento. Ele pergunta à doutora Silena: é indiscutível que precisamos de constituinte exclusiva para discutir vários assuntos e inclusive a Previdência Social. Há muitos benefícios que não são republicanos. A doutora entende que deveremos usar mais plebiscito e referendo municipais, estaduais e União para que a população participe? Valdomiro, né? Isso. Valdomiro, a questão de chamar esses pontos da Previdência para plebiscito, ele abre um leque muito grande, né? A Previdência Social, ela é linkada à nossa Constituição. Então, para que isso seja feito, nós temos que ter uma modificação na Constituição e que isso nos levará, provavelmente, a uma discussão maior. E para gerar um plebiscito, tem que ser pontual. E eu não vejo agora, salvo talvez com essa ideia muito importante do Dr. Uriel, que seria a união dos demais, né? Que poderíamos levar assim, para Brasília para discutir. Se tiver posicionamento, se tiver setores pontuais, fator previdenciário, vamos dizer assim, né? Vamos colocar nesse ponto. O plebiscito em si ele não teria tanta força para modificá-lo se não tiver uma estrutura bem feita e bem planejada pelo governo. Muito bem. Além disso, a questão da Previdência é uma questão muito técnica. Envolve números, contas, previsões. E diante disso aí, o plebiscito não seria a maneira mais adequada. Ainda mais tratando que nós estamos falando de Brasil. O Brasil não tem maturidade política para decidir as coisas no plebiscito. Está aí essa campanha eleitoral. Vai fazer uma campanha, vai ter plebiscito, vai ter campanha. Aí o que vai acontecer? As pessoas vão se utilizar isso para denegrir aqueles que estão no poder, mostrar outra coisa, usar como escada para ascender postos políticos, enfim. O Brasil teria que ter muita maturidade para decidir as coisas no plebiscito e no referendo, que são instrumentos constitucionais de democracia que nós temos na nossa Constituição, mas que, eu repito, ainda o povo brasileiro não tem essa maturidade política. E uma constituinte exclusiva? Eu acrescentaria que a preocupação que nós temos é que quando se fala em plebiscito, você tem um tema e você vai se submeter. Primeiro que tem que ser de origem do Congresso, não pode ser o plebiscito nascer por nascer em qualquer lugar. Em segundo lugar, por que nós não atuamos junto aos parlamentares que a gente ajudou a eleger ou que representam a nossa comunidade? Nós debatemos essa proposta o ano passado e esse ano novamente. Nós temos aqui o Movimento Aposentado e Pensionista do Litoral, onde procuramos os deputados da região. Nós queremos que o senhor leve essa sugestão de emenda para ser colocada no orçamento federal em relação ao reajuste do aposentado. Se a mesma coisa for feita pelo movimento sindical lá de Cabrobró, lá de Joinville, lá de Mossoró, de onde for, e nós temos o contato aí no momento direto com o parlamentar, ele vai pensar duas vezes e levar para o seu partido e levar para o Congresso Nacional a visão que tem na origem, né? Esse movimento é mais simples e mais objetivo e com muito mais chance de ter resultado. E a gente começaria, como eu falei, na discussão de alguns pontos da Previdência, claro, mas o ideal é uma proposta unitária, ampla, geral e restrita da Previdência. Muito bem. Constituinte exclusiva? Você acha? Não acredito. Não, também não. Não acredito. Eu acho que não temos condições mesmo de criar uma constituinte para isso. Falta muita estrutura mesmo, como o doutor mesmo Rogério falou, nós não temos como debater isso agora, se não for bem pontual.
Doutor, eu acho que, antes dela, essa questão de constituição para isso, constituição para aquilo, constituinte para isso, para modificar, primeiro temos que investir na educação, formar um povo que entenda todo esse sistema político, sistema econômico, todo esse sistema de federação que existe no país. Aí sim, aí nós podemos começar a mudar a legislação que nós temos. Eu acho que, de imediato, a única reforma que precisamos fazer é a reforma política e a reforma tributária. Fora isso, o que nós precisamos, sim, é de um povo que tenha uma formação educacional e cultural preparada para essa democracia que o Brasil vive hoje. Ione Furukawa, pois não? Mais participações aí com a gente? Mais uma, do Edson Vitalino do Boqueirão. Pergunta aos convidados, não seria o momento de encaminhar um projeto para a Câmara dos Deputados que impeça o cidadão brasileiro que recebe dinheiro público a votar para não favorecer, com exceção de aposentados e pensionistas? Alguém deu para entender, não? Deu para entender. Diga então, você, Manuel Rogério. O que eu entendi é que o nosso telespectador está falando que aquele que exerce um cargo público, ele deixaria de votar. Isso quebra um pouco a democracia, mas eu penso que ele deve estar falando daquelas pessoas que são indicadas a cargo público e votam não pelo um Brasil melhor, mas votam apenas para assegurar um cargo no sistema governamental brasileiro. Não sei se foi isso, acho que eu acredito por aí, que né? seja mais ou menos isso, mas o que eu acho que nós temos aí é em relação aos aposentados e pensionistas, né? Exato. Para não favorecer aí o dinheiro público e outra. Acredito que seja para ter os votos contrários, né? Ou seja, nós temos um projeto de lei que envolva tipo aposentadoria e que não seja votado por aqueles que têm os cargos, né, de confiança, os indicados. Creio que seja isso que ele queira estar trazendo aqui para nós. Eu não entendi a pergunta. Sinceramente, eu não entendi a pergunta. Pois é. Vamos passar à frente então, Ione? Tem mais uma participação por agora, né? Tem sim. Custódio Fernandes. Por que os políticos não colocam uma emenda empresarial para tirarem uma parte de 1 a 2% para compor as aposentadorias? Uma emenda? Empresarial. Mas nós já temos muito déficit para a empresa, né? Eu acho que onerar a empresa que o Rogério falou aqui, né? Não é solução, não é solução. O que aconteceu, vai para a Previdência. O que aconteceu, o governo Dilma, ele desonerou algumas empresas, alguns segmentos para ver se acelerava a economia no sentido de diminuir a carga previdenciária e a carga tributária das empresas sobre a folha de pagamento. Isso ocorreu, mas não especificamente do jeito que ele está falando. O que ele está falando é criar mais um fator que retire da empresa para esse segmento específico. Seria mais ou menos o que aconteceu na saúde com a CPMF, né? Que depois o dinheiro não foi para a saúde, enfim. Essa não é a solução, porque depois esse dinheiro vai para outro lugar, ou seja, vai suprir lá o orçamento, não especificamente para os aposentados. O interessante de lembrar é que assim, a Previdência ela tem dinheiro para pagar as aposentadorias, ela tem dinheiro para rever as aposentadorias. Então a questão não é a falta de dinheiro, é a falta o quê? De elaboração correta da utilização desse dinheiro. Eu acrescentaria um detalhe. Nós temos na Previdência um conselho tripartite. A Previdência não é só governo, é empregado e empregador. Você faz uma pesquisa, não encontra a resposta de quem representa o trabalhador no Conselho da Previdência. E se tem alguém lá, não se comunica com a massa nesse aspecto. Outra questão que se fala, que é preciso levar em consideração, é a questão da contribuição. Nós falamos que o patrão tem muita oneração de ter que recolher, mas nós temos falta de recolhimentos também. Um exemplo, os clubes de futebol. Quantos clubes devem à Previdência? Então nós temos que ter mecanismos que evitem esse tipo de manipulação. Então, se nós tivermos esse controle tripartite, a coisa funcionaria de forma bem diferenciada. Muito bem. Ione, pois não, mais alguma participação? Mais uma, do Roberto do Campo Grande. Doutora Silene,
Silena, após as eleições, o que você acha que o governo vai fazer para melhorar o índice dos aposentados, já que não pagam as perdas e já que alguns aposentados até chegam a passar fome e não podem comprar seus remédios? Esse é um problema danado. Roberto, é muito difícil e nós não temos como prever, né, uma melhora para os aposentados se não houver uma pressão. Né? A participação do cidadão é importantíssima. É você ir buscar os seus direitos, comprovar mais do que já está comprovado que o valor pago de aposentadoria não está sendo suficiente para a inflação. Então, o governo vai fazer alguma coisa? Não acredito. Sinceramente, sendo pessimista, não é ser pessimista, realista. É realista. Muito bem, Boturão. Agora... Boturão, diga. Eu queria fazer uma complementação. Eu queria fazer um convite ao senhor Roberto, não é o nome dele? Roberto. Dia 14 de novembro agora, dia 14, é uma sexta-feira, às 10 horas da manhã, na rua Júlio Conceição 91, teremos uma reunião de aposentados, porque lembre-se que você, quando trabalhava, você fazia campanha salarial, você reivindicava. Quanto é que aposentado está reivindicando hoje? Então nós temos que dizer o que nós queremos. Então, dia 14 é um convite que estamos fazendo aos aposentados de todas as categorias, Rua Júlio Conceição, 91, lá na Vila Matias, às 10 horas da manhã. Agora, Silena, vamos orientar aí, passar aí dicas importantes, que todo mundo quer saber sobre isso, né? Vale a pena continuar recolhendo? Vale a pena tentar se aposentar pela Previdência Pública? E qual é o melhor momento, qual é a melhor fase da vida para se requerer aposentadoria? Eu sei que tem muitas situações aí, mas tem muitas nuances mesmo. Como é que chama? 30 por 35, Isso. 25 por 50 e não sei o quê. É que nós temos as aposentadorias por idade, que é 30 mulher, contribuição, 30 mulher e 35 homens, e nós temos a aposentadoria por idade, que é 60 mulheres e 65 homens. Quando atingimos a idade de 35, por exemplo, mulher, ela já pode requerer a sua aposentadoria. Contudo, ela vai ter o fator previdenciário, que vai estimar o quê? A idade dela e a sobrevida. Então, esse fator previdenciário, ele não vai ser nunca positivo, ele vai ser negativo. Então, vai ser 0,73, 0,9, que isso vai trazer o quê? Uma perda de 40%, 45% da aposentadoria. Deixar de contribuir? Não, porque o INSS ele não é apenas a aposentadoria, você é um segurado do INSS. Se você sofrer algum problema, tiver uma doença, você pode se afastar para se cuidar. E nós temos as aposentadorias especiais também, que são com 25 anos de prestação, que são aquelas pessoas que mexem com produtos perigosos, ou à base de frio, energia, sapateiros, enfermeiros, médicos, dentistas. Então, são várias aposentadorias, Boturão. E infelizmente, nós temos o teto da Previdência. Né? Então, aqueles que conseguem pagar uma previdência privada é importantíssimo. E quando você vai saber se você pode ou não se aposentar? Ou indo na Previdência, marcando por 135, ou fazendo um cálculo, uma simulação pelo próprio site da Previdência Social, que é um site bom, não é fácil de manusear, mas é um site bom que ele vai te dar uma simulação. Ou mesmo procurar um profissional da área previdenciária, para que ele possa te dizer qual é a melhor época de se aposentar. Muito bem, estamos fechando aqui o nosso painel regional, né, com informações e dicas importantes a respeito da Previdência. A gente podia falar muito mais, a Silena vai voltar em outras oportunidades, a gente forma aqui a bancada de novo para continuar orientando você. Obrigado, doutora Silena, pela participação, a Ione sempre conosco, como também o nosso Manuel Rogério, obrigado também ao Uriel Vilas Boas, e a gente sempre com você de segunda a sexta, 1h30 da tarde, com uma reprise às 8 da noite, sábado às 3 da tarde e domingo às 5 da tarde. Obrigado, hein? Tchau. E eu estou combinando aqui com o Rogério, nós precisamos acabar